Bom, pessoal, então, seguindo aí o nosso conteúdo sobre elementos de máquina, o objetivo desse vídeo, então, é a gente começar a falar de um dos principais elementos de máquina, que é os parafusos, né? Então, os parafusos, eles são elementos de fixação móvel, né? Então, a gente consegue desmontar e montar um conjunto que foi fixado por parafusos sem danificar nenhum elemento de máquina e nem o material que ele está fixando. Então, dentro dos elementos, dentro dos parafusos, a gente tem diversas informações que a gente precisa saber especificar. Então, tem uma variação muito grande de tipos de parafuso, cada um deles para uma aplicação diferente. Então, a gente precisa saber, por exemplo, o tipo, né, do parafuso, o encaixe da ferramenta. A gente precisa saber isso, a gente vai entender isso de acordo com a aplicação de cada parafuso. A gente precisa saber o comprimento da rosca útil de um parafuso. A gente precisa saber qual é o diâmetro dele, qual é a rosca que ele foi especificado, qual é o comprimento dessa rosca, né? E também o passo de rosca para a gente conseguir definir aí um parafuso, fazer toda a especificação de um parafuso. Então, começando aqui pelos tipos de parafuso, a gente tem, por exemplo, um dos mais comuns da indústria é o parafuso com a cabeça sextavada. Então, ele permite, né, um aperto com uma chave de boca, por exemplo, uma chave combinada, chave soquete, chave canhão, né? Tem várias formas de fixar um parafuso com a cabeça sextavada. E esse parafuso ele é utilizado para todo tipo de montagem onde a gente vai conseguir aplicar um esforço de torque bem grande, né? Então, aqui a gente tem um parafuso com a cabeça sextavada. Sextavado é aquele que tem 6 lados. Então, a maioria dos parafusos que a gente encontra por aí nas máquinas são desse modelo. Já o parafuso com sextavado interno, o famoso Allen, né, a gente chama ele popularmente de parafuso Allen, tecnicamente o nome seria sextavado interno ou hexagonal interno. Ele é um parafuso que tem praticamente a mesma aplicação do parafuso sextavado. Então, como esse aqui que eu estou segurando, o parafuso Allen, ele tem aí uma versatilidade bem grande, assim como o sextavado. Em qual situação eu uso o Allen, em qual situação eu vou usar o sextavado externo? O Allen, ele vai servir para situações em que o local onde a gente vai fixar ele com o uso de uma ferramenta, ele é mais apertado. Então, próximo a uma parede, próximo a uma estrutura, próximo a outros parafusos, quando a gente gira uma chave de boca, a chave de boca ela ocupa um espaço linear grande. Já a chave Allen, a que é utilizada para apertar esse parafuso, por exemplo, ou soltar, ela é uma ferramenta, né, no formato de um L, né? Por isso que muita gente acaba confundindo, chamando a ferramenta de chave L, né? Mas o nome é Allen, por causa do fabricante. Então, em espaços apertados, a gente usa o parafuso Allen, mas para aplicações parecidas com a do parafuso com a cabeça sextavada. A gente tem, por exemplo, também o parafuso Allen sem cabeça, o que a gente popularmente chama de parafuso prisioneiro. Então, geralmente, a gente vai encontrar esse parafuso em comprimentos pequenos, como esse, e a gente vai usar ele principalmente em situações em que eu queira travar uma peça no sentido do deslocamento axial. Se a gente pegar uma polia, por exemplo, né, imagina que a polia ela vai andar em conjunto com um eixo. Então, para a gente travar, para ela não se deslocar axialmente em cima do eixo, a gente pode fazer um furo nessa parte aqui da polia e colocar esse parafuso Allen sem cabeça, porque ele vai poder entrar lá dentro dessa bucha tranquilamente, né, sem ter a cabeça aqui para atrapalhar, sem uma cabeça para acabar encostando, né, ou enfim, atrapalhando aí na montagem e no movimento entre essas peças. Então esse é o parafuso prisioneiro, parafuso Allen sem cabeça. A gente tem também parafusos com a cabeça escariada. Nesse caso aqui que eu estou mostrando, é um parafuso atarrachante. Esse parafuso aqui é um parafuso aí bem popular, bem conhecido, né? Nesse caso aqui, o encaixe da ferramenta é um Phillips, né? Então, tecnicamente, a gente chama de parafuso de fenda cruzada, quando ele é Phillips, né? Então, o nome técnico é fenda cruzada. Tem o parafuso
com o mesmo formato, só que para fenda mesmo, né? Uma única fenda. Então a fenda cruzada ela permite um torque melhor do que a fenda simples, né? O parafuso Phillips ele vai ter um atrito melhor entre a ferramenta e a cabeça do parafuso, permitindo que ela não desencaixe facilmente. O parafuso, quando ele tem essa rosca atarrachante, o que significa isso? Atarrachante é porque ele mesmo vai fazer a furação e ele mesmo vai abrindo o caminho para a sua fixação. Então, esse parafuso ele pode ser utilizado em conjunto com uma bucha de nylon, por exemplo, em uma fixação em uma parede de concreto, ou ele pode ser utilizado diretamente na madeira, né? Então, são as aplicações mais comuns para parafuso atarrachante. Parafuso para montagem de móveis, por exemplo, a gente vai encontrar bastante parafusos como esse. Aí tem de diversos comprimentos diferentes, né? Que eu tenho bem pequenininho, né? Mas geralmente eles vão servir para coisas que não exigem muito esforço, principalmente madeira. A gente tem parafusos específicos aqui eu trouxe para mostrar esse parafuso que ele foi fabricado pelos alunos. Então, um parafuso feito com a cabeça escariada, por exemplo. Então, o escariamento permite que a gente faça uma fixação utilizando as próprias mãos, né? O escariamento ele permite um atrito melhor entre a nossa mão e a cabeça do parafuso. Aqui a gente percebe que esse parafuso já não é de rosca total, ele tem rosca parcial, então chega num ponto aqui que não tem mais rosca. Isso a gente também pode encontrar nos parafusos. Esse parafuso aqui, ele é um parafuso sextavado, mas ele tem uma especificidade. Na ponta, a gente percebe que tem ali uma ponta diferente, tem o formato de uma broca. Então, esse parafuso ele se chama parafuso alto-brocante, é diferente do alto-atarrachante, né? Esse é o alto-brocante. Esse, de fato, ele consegue fazer furações em materiais mais duros, diferentes do atarrachante, por exemplo. Então, se eu pegar um material como o alumínio, como o próprio nylon, né, o polímero, materiais que são um pouquinho mais duros do que a própria madeira, telhado de zinco é bastante utilizado, esse parafuso atarrachante, ele fura, tá? Então esse tem uma capacidade de furar, inclusive metais com baixa espessura, e ele mesmo vai se rosqueando, tá? Então a gente não precisa fazer um pré-furo, fazer o rosqueamento para depois colocar o parafuso, diferente do caso de um Allen, por exemplo, a gente precisa fazer isso. No caso de um parafuso sextavado, a gente precisa fazer isso, a gente vai fazer a furação, depois a gente faz a rosca, utilizando um macho, e depois, então, a gente só coloca o parafuso. Esse aqui ele é para pequenas montagens, né? Quando não exige grandes esforços, a gente consegue fixar utilizando o parafuso alto-brocante. Esse parafuso aqui, ele é atarrachante também, então gosto de mostrar que às vezes tem formatos diferentes para aplicações específicas. Aqui a gente pode fazer um suporte, um pequeno suporte para pendurar uma bolsa, né? Alguma coisa nesse sentido. Então tem um parafuso atarrachante. E esse aqui é um parafuso bem interessante também, é um parafuso chumbador. O parafuso chumbador ele serve para a gente fazer a fixação de uma estrutura, por exemplo, da estrutura de um equipamento no solo, num chão de concreto. Então aqui o objetivo é que a gente vá colocar isso dentro da furação lá no concreto e a gente vai apertando essa porca aperta essa arruela, que aperta essa bucha, que aperta outra bucha, que aperta a bucha partida, né? Essa bucha partida ela está encontrando ali uma pequena buchinha cônica e ela vai expandindo lá dentro do concreto. Então esse tipo de fixação aqui é uma fixação, um parafuso que a gente não tira, né? Depois que ele apertou lá dentro do concreto, a gente já não consegue mais remover ele de lá, a não ser quebrando todo o concreto ao redor. Então aqui a gente consegue tirar a porca e consegue tirar a estrutura da máquina fora, mas o parafuso ele fica fixo permanentemente lá dentro do concreto. Então esse aqui se chama parafuso chumbador ou parabolt, né? Então o pessoal chama também popularmente de parabolt. Bastante utilizado aí para fixação de estruturas em situações em que precisa um grande esforço. Então a gente vai fazer uma sequência aí de novos vídeos também especificando um pouco mais sobre o que é um parafuso métrico, um parafuso polegada e como a gente faz essas definições.